Meus queridos irmãos, hoje vamos abordar um assunto um tanto polêmico. Trata-se do pecado, que a maioria dos crentes de uma forma simplesmente ignoram ou não percebem. Um pecado que não é pregado nos púlpitos, que não aparecem nos testemunhos, que ninguém confessa nos apelos, que a maioria faz de conta que não existe. Mas Deus não ignora. Deus abomina, Deus rejeita, Deus aborrece. E mais é um pecado que mais tem acabado com esta geração. E esse pecado não está no mundo, não está lá fora, entre os perdidos. Ele está dentro da igreja, está sentado nos bancos. Está no altar, está no meio dos líderes, dos ministros, dos pregadores, até dos que pensam que estão firmados na fé. Sabe por quê? Porque ele não faz escândalo, ele não faz barulho, ele não dá sinais visíveis. Ele se veste de santidade, se disfarça de zeloso, de aparência de piedade, de vida certinha, mas por dentro vai matando, vai apagando a presença, vai destruindo a fé, vai destruindo o caminho de Deus, até estar só a casca, só a religião, só o rótulo cristão. E olha, vou te falar algo muito sério. Se esse pecado estiver na sua vida, não importa quantas vezes você vai à igreja, não importa se você faz parte de algum órgão, se você prega, se você oferta, se você jejua, se isso estiver aí dentro, Deus não recebe, Deus não aceita, Deus não responde. Pior, Deus resiste a você. Você consegue imaginar o que é isso? O próprio Deus se levantando contra a vida, rejeitado sua adoração, bloqueando suas orações, tudo por causa desse pecado. E sabe o que mais dói? A minoria, ou quase ninguém tal fala. Sobre isso, ninguém tem coragem de pregar, porque é mais fácil falar de bênçãos, de vitórias, de promessas, de milagres, do que falar de pecado que Deus mais abomina. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai ser, talvez, confrontado como nunca foi na vida. Você vai entender por que sua vida espiritual tá do jeito que tá. Vai entender por que parece que Deus não te ouve e principalmente vai saber o caminho para se livrar disso antes que seja tarde. E olhe, se você quer ser forjado, preparando, treinado para viver uma vida cristã, agora respire fundo e se prepara, porque talvez o que você vai ouvir aqui hoje vai mudar seu destino eterno. Sabe o que mais me preocupa? É que esse pecado não é novo, ele não começou agora nessa geração, ele está na raiz da queda da humanidade. Foi ele que derrubou o primeiro ser criado por Deus lá no céu. Foi ele que fez Lúcifer, o amigo de luz, se transformar em Satanás, e desde então ele continua operando, não no mundo, mas dentro do povo que se diz de Deus. O mais cruel desse pecado é que ele camufla, não no meio dos escândalos, não nos vícios visíveis, não nas práticas que todo mundo condena. Ele não está no cheiro do álcool, nem nas drogas, nem nas roupas curtas, nem nas festas mundanas. Ele está na mente, está no olhar, está no jeito de pensar, está no coração. Você está no jeito de se achar o maior, o melhor, o mais santo, o mais certo, o mais fiel, mais digno. É aí que o inimigo vence. Porque enquanto a igreja luta contra o pecado do mundo, contra a prostituição, o adultério, contra o vício, drogas, esse pecado continua crescendo dentro dos próprios crentes, dentro das igrejas, dentro dos ministérios, dentro dos púlpitos, dentro dos bancos, dentro de quem achar que está firme, mas está mais perdido do que imagina. Jesus olhou nos olhos dos fariseus e fez a denúncia mais pesada que alguém já ouvido na história. Vocês são como sepulcros, caiados, pintados, por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão, de ossos de mortos, de imundície. Então imaginar, ouvir isso de Jesus direto, sem rodeio, sem filtro, sem meias palavras, e o mais chocante,
Aqueles homens não eram do mundo, eram líderes, eram referências religiosas da época. Eram os crentes da geração deles. Deixa eu te falar algo sério, isso não mudou. Isso não ficou no passado, esse mesmo câncer que Jesus denunciou lá está vivo hoje, está presente hoje, está sentado dentro da igreja, está no meio do louvor, da liderança, da pregação, da intercessão e até, quem sabe dentro de mim e de você, sem que a gente perceba, é um pecado que anestesia, que endurece, que esfria, que mata a fome por Deus, que apaga a sede pela presença, que destrói a intimidade com o Espírito Santo, mas que faz a pessoa continuar na aparência, no automático, na religiosidade, no hábito, culto vazio, no ministério morto, na oração sem vida, na oração que não passa do teto. Talvez enquanto você me ouve agora, esse veneno já esteja dentro, silencioso, disfarçado, crescendo, enquanto você acha que está tudo bem. E sabe o que é mais cruel? Esse pecado não te derruba de uma vez. Ele não te tira da igreja no mesmo dia. Ele não te faz abandonar a fé de imediato, não. Ele te deixa ali no banco, no altar, no ministério, no meio do povo de Deus. Só que vazio, seco, morto por dentro e pior. Sem perceber, ele te anestesia. Ele vai arrancando pouco a pouco tua fome. Por Deus, vai apagando tua sede pela presença, vai esfriando teu amor pela palavra, vai matando a tua sensibilidade espiritual e tudo isso, enquanto você ainda acha que também está firme, que está salvo, que está certo, que está do lado de Deus, sabe como ele age, te faz enxergar tudo, menos você mesmo, faz você olhar para os erros dos outros, faz você observar o pecado dos outros, defeitos dos outros, faz você se sentir mais santo, mais certo, mais digno, mais espiritual. Enquanto teu próprio coração está apodrecendo, você vai se tornar um especialista em julgar, criticar, apontar, murmurar e completamente incapaz de enxergar a podridão que está escondida dentro de você. Aqui está uma verdade que quase ninguém tem coragem de pregar, e esse é o pecado, que mata mais líderes, que mais destrói ministério, que mais apaga chamados, que mais silencia vozes, que mais levam pessoas dentro da igreja direito para o inferno. E sabe por quê? Porque ele se afasta de Deus. Sem que você note, perceba, ele fecha o céu sobre a tua vida, ele bloqueia tuas orações, ele anula tua adoração, ele transforma teu ministério em lixo diante do trono de Deus. Tudo enquanto você achar que está fazendo a obra, a Bíblia diz em Apocalipse 3, falando da igreja de Laodiceia, tu dizes: estou rico, abastado, e não tenho falta de nada, mas não sabes que és miserável, pobre e cego. E nu, você percebe, o problema não era o pecado extremo, era o que estava dentro, era a ilusão, a cegueira espiritual, a arrogância e o orgulho, a soberba, a falsa sensação de que estava tudo bem, quando na verdade estava tudo destruído. Aí eu te pergunto, quantos hoje vivem exatamente assim, achando que estão fortes, mas estão mortos, achando que estão firmes, mas estão caídos, achando que estão cheios, mas estão vazios, achando que estão no caminho, mas já estão perdidos. E tudo por causa desse pecado mais ignorado pelos crentes abominável por Deus. Sabe o que é ainda mais desesperador? É que esse pecado não rouba só tua vida espiritual, ele rouba a tua eternidade. Ele não só teu espírito aqui, ele escreve tua sentença para o inferno, enquanto você ainda acha que está indo para o céu. Porque olha, Deus não se impressiona com tua presença na igreja, Deus não se encanta com a tua voz bonita no louvor, Deus não se emociona com tuas pregações, Deus não se move só porque você jejua, entrega ofertas, Deus não olha para performance, Deus olha para o coração. Meus irmãos, mais uma vez, agradeço a todos.
de uma maneira bem carinhosa. Se você ainda não é inscrito no canal, peço-lhes que inscreva-se, ative o sininho, clique em gostei, compartilhe, faça um comentário. Obrigado e que Deus abençoe.